Olá! Nesta edição a gente vai falar sobre os direitos do consumidor nos casos de extravio de bagagens durante viagens aéreas. O Judiciário em Evidência mostra também. Fórum Clóvis Bevilacqua e Hemossi promovem campanha de coleta de sangue e cadastro de doadores de medula óssea. E Justiça do Ceará realiza atividades em comemoração à Semana do Servidor Público. Continua até o dia 8 de novembro a campanha no Fórum Clóvis Bevilacqua para coleta de sangue e cadastro de doadores de medula óssea. A iniciativa teve início no dia 7 de outubro. É realizada em parceria com o Hemossi, instituição responsável pela coleta de sangue no Ceará. Essa parceria do Fórum, juntamente com o Hemossi, é de grande importância, porque é uma forma da gente chegar um pouco mais perto dessa população, dessa região do Edson Queiroz, Água Fria, que as pessoas realmente sentem essa dificuldade de ir até a sede do Hemossi, que realmente não está num ponto tão estratégico da cidade. Então, assim, a gente chega um pouco mais próximo deles, então eles acham bacana a ideia e abraçam essa causa. Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 67 anos de idade, mais de 50 quilos, estar bem de saúde e alimentado, além de apresentar documento oficial com foto. Os menores de 18 anos precisam do consentimento assinado pelo responsável. É a primeira vez que o servidor George Cabral, da 12ª Vara de Família do Fórum, doa sangue. O que me levou a contribuir foi a facilidade de ter essa campanha do Hemossi aqui no local de trabalho, no fórum, já que o posto do Hemossi normal, a coleta é um local um tanto distante, e aqui foi possível realizar em pouco tempo essa doação, ajudar um semelhante. O posto de doação no Fórum Clóvis Bevilacqua fica no andar térreo e funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. As pessoas podem vir aqui para fazer a sua doação de sangue. Anteriormente, as pessoas deixavam de fazer a doação porque o local era muito distante. Então, aqui nessa região, as pessoas já podem se sentir mais motivadas à doação de sangue. O Dia do Servidor Público é festejado em 28 de outubro. Para comemorar, o Tribunal de Justiça do Ceará promoveu uma semana de atividades em homenagem aos servidores do Judiciário. Exposição de fotos e apresentações artísticas marcaram as festividades, ocorridas entre 21 e 25 de outubro no Tribunal de Justiça e no Fórum Clóvis Bevilacqua. No Fórum, a exposição fotográfica ocorreu de 29 a 31 de outubro. No Tribunal, os servidores mostraram talento também para a arte. No dia 25, eles apresentaram espetáculos de música, dança e recitação de poesia. Michele Mendes, analista judiciária na comarca de Itatira, interior do Ceará, toca violino desde criança. Tinha 8 anos de idade quando eu toquei, comecei a tocar, estudar lá em João Pessoa, na Paraíba, que eu sou natural de lá, e estudei no projeto musical, na universidade, porque tinha orquestra sinfônica infantil, depois juvenil. Aí depois, quando eu fui entrar na universidade, que eu optei para a área de direito, mas continuei tocando por prazer. Eu acho que um dia como esse, uma confraternização como essa é uma oportunidade única para a gente também revelar esse outro lado e interagir, que é muito bom. Teve ainda a homenagem aos funcionários públicos com 40 anos ou mais de atuação. A servidora Regina Guerra, por exemplo, tem 48 anos de Tribunal de Justiça. Eu recebo com muita honra, porque 48 anos de serviço é um reconhecimento das autoridades aqui do Tribunal de Justiça. Então, para mim, tem grande valia. 48 anos atrás, eu assumi aqui um cargo de atendente. E hoje estou lotado no gabinete do desembargador Francisco José Martins Câmara. É uma felicidade muito grande. Todos os funcionários hoje se encontram numa situação melhor do que antigamente, que não existia esse tratamento todo, hoje já está melhor na situação financeira e também na situação do trabalho também. Tudo melhorou muito. As homenagens foram organizadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas e pela Assessoria de Cerimonial. A seguir, a gente mostra o que a pessoa deve fazer quando a bagagem for extraviada durante viagem aérea. O Judiciário em Evidência volta daqui a pouco. O telefone geral do Tribunal de Justiça do Ceará é 85-3207-7000.
O passageiro que tem a mala extraviada passa por uma série de aborrecimentos. Para falar sobre o direito do consumidor nessas situações, eu recebo o juiz Magno Gomes de Oliveira, da 4ª Turma Recursal do Fórum Professor Tolô Barreira, e George Valentim, coordenador especial de defesa do consumidor da Prefeitura de Fortaleza. Sejam bem-vindos. Juiz, o que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre esse assunto? O Código de Defesa do Consumidor, ele não estabelece limites monetários à verba indenizatória. Agora, quando a gente fala de limite, é preciso a gente considerar o seguinte: no âmbito dos juizados especiais estaduais, há um teto indenizatório, há um teto que norteia o pedido, e esse teto é de 40 salários mínimos. Então, eventualmente, se o consumidor, passageiro ou não, qualquer consumidor, vier a sofrer um prejuízo, e quando a gente coloca prejuízo, a gente tem que contemplar não apenas danos materiais, como eventuais danos morais, e ele desejar pleitear uma indenização superior a 40 salários, ele pode fazê-lo, contanto que ele ingresse na Justiça Comum Estadual, né? Caso ele opte pela propositura da ação no sistema dos juizados especiais, o pedido dele deve estar limitado até 40 salários mínimos. Juiz, qual a primeira atitude que o passageiro deve tomar quando tem a bagagem extraviada? Não apenas nas hipóteses de bagagem extraviada, mas também bagagem danificada, o passageiro deve buscar o balcão de atendimento da sua empresa, da companhia com quem ele celebrou o contrato de transporte, para registrar a ocorrência. Caso ele não consiga registrar essa ocorrência ou não receba o atendimento adequado, inclusive com a comprovação documental de que ele registrou a ocorrência, ele deve buscar atendimento junto à ANAC. E isso imediatamente após constatar esse extravio. Exatamente. Até para evitar qualquer argumento de preclusão do seu direito ou de inexistência do seu direito, ele deve realizar isso o mais brevemente possível, de preferência ainda nas dependências do próprio aeroporto. George, é comum as empresas aéreas negociarem para que os clientes desistam de uma ação judicial? Sim, até porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece no seu artigo 14 a responsabilidade objetiva das empresas, então não há nenhuma dúvida que o serviço de transporte, mediante a comprovação do despacho, é uma relação contratual submetida à apreciação do Código de Defesa do Consumidor, bem como nos seus contratos aquelas cláusulas que remetam as indenizações aos acordos internacionais como o de Varsóvia ou de Montreal, com a chegada do Código de Defesa do Consumidor em 1990, tornou essas cláusulas nulas de pleno direito, porque no seu artigo 51, inciso 1, elas consideram nulas as cláusulas que atenuem, que revoguem ou que extingam as responsabilidades dos fornecedores e prestadores de serviços na indenização, no ressarcimento material ou moral dos danos causados. Então, com a implantação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, as empresas procuram não figurar nesse cadastro de reclamações fundamentadas que anualmente os órgãos de defesa do consumidor expõem para o público em geral. Então hoje é um marketing muito negativo você figurar no topo do ranking desse sistema de proteção ao consumidor, que anualmente é informado por todos os órgãos municipais, estaduais, do Ministério Público de Defesa do Consumidor. Então as empresas, quando notificadas pelos PROCONs, procuram fazer acordos com os consumidores para evitar a abertura definitiva da reclamação e figurar nesse ranking, que é um marketing muito negativo atualmente, com os consumidores atentos às empresas que prestam bem os seus serviços. Coordenador, existe um valor fixo estabelecido pelas companhias aéreas para ressarcimento do passageiro? Não há um limite máximo para a reparação do dano, e sim esse compatível com o dano material causado ao consumidor. Juiz, no caso de viagens internacionais, existe alguma norma seguida? Na verdade, muitas das vezes as companhias aéreas buscam se valer de dispositivos da Convenção Internacional de Varsóvia, que fixa o valor indenizatório, estabelece um padrão indenizatório no patamar de $20 por quilo de bagagem. Naturalmente, esse valor, nos dias atuais, se mostra absolutamente insuficiente, porque na medida em que o passageiro
tem uma franquia de bagagem de 2 volumes com 32 quilos cada volume, ele deveria ser indenizado por até 64 quilos de perda, o que geraria para ele o direito à percepção de apenas $1.280 por danos materiais. E efetivamente, dependendo do que ele tenha adquirido, dependendo das mercadorias, mesmo vestimentas que ele tenha adquirido, esse valor é facilmente ultrapassável. De modo que não seria justo impor ao passageiro que já sofreu a lesão ao seu direito, já sofreu o desgaste emocional natural daquele que vem a se situar muitas das vezes fora da sua cidade natal, desprovido de bagagem, desprovido de vestimentas, de ele ainda receber um ressarcimento aquém daquele dano que efetivamente o atingiu. E, juiz, dependendo da situação, o passageiro tem direito a danos morais, materiais e lucros cessantes? Sim, na verdade, a regra padrão é que o passageiro tenha direito de ser ressarcido do prejuízo que ele sofreu. Então, em princípio, aquele prejuízo que é o mais evidente, o mais comum, é justamente a figura do dano material, né? Quer dizer, o valor das mercadorias, dos objetos, dos pertences pessoais que veio a ser extraviado ou mesmo furtado. Mas, em tese, é possível também que o passageiro possa reivindicar que a indenização abranja também lucros cessantes, digamos que o passageiro tenha perdido junto com sua bagagem algum equipamento, algum instrumento de trabalho, ou mesmo algum manuscrito, enfim, algum objeto que lhe permitiria exercer uma atividade laborativa e que a ausência desse objeto, desse pertence, tenha impossibilitado de que ele tomasse parte num compromisso profissional e isso tenha gerado prejuízo a ele. Isso pode ser perfeitamente contabilizado a título de lucro cessante. Além do que a figura do dano moral também pode eventualmente ser reivindicada, só que o dano moral ele exige que se demonstre, pelo menos por meios indiciários, que tenha havido uma dor íntima, que tenha abalado psiquicamente o passageiro, seja em função de agruras que ele tenha passado no local de destino dele, seja em função de um tratamento negligente ou descortês da parte da companhia aérea, de modo que ele se sinta em situação extraordinária de vulnerabilidade. Isso aí pode, em tese, justificar o pleitear de danos morais. Jorge, a companhia aérea tem a obrigação de cuidar das malas dos passageiros? Sim, está consolidado que isso é uma relação de consumo, é um contrato de prestação de serviço de transporte que tem como comprovação o comprovante de despacho da bagagem e desde o check-in a empresa responsável pelo serviço de transporte é totalmente responsável pela bagagem do passageiro, do consumidor. Juiz, a empresa aérea tem o dever de prestar assistência imediata ao cliente? Sem dúvida. Não apenas por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da questão do vício de produto ou de serviço, mas também nós temos pelo menos 3 dispositivos legais previstos no Código Civil Brasileiro, que são os artigos 734, 186 e 927, e os 3 estabelecem a responsabilidade do prestador de serviço, no caso do transportador. Além do que, a responsabilidade civil é objetiva, sendo necessário apenas provar a conduta, né, a conduta ainda que seja uma conduta omissiva, o evento danoso e o nexo de causalidade entre uma coisa e outra. Qual o prazo e documentos necessários para fazer reclamação nos órgãos de defesa do consumidor? Nos órgãos de defesa do consumidor, o nosso prazo é de 30 dias. Porém, a ANAC, que é a agência que regula a aviação civil no Brasil, pede que os passageiros que tenham bagagem extraviada façam a sua reclamação mediante o comprovante de despacho dessa bagagem no prazo de 15 dias. No prazo máximo de 15 dias. E caso haja dano, não há extravio, mas sim o dano, esse prazo se reduz para 7 dias pela ANAC. Agora, perante o fornecedor, a companhia aérea, com base no Código de Defesa do Consumidor, esse prazo é de 30 dias. E o dano, no caso, seria algum prejuízo na bagagem, quebrar a bagagem? Isso, que não ocasione a perda total, o sumiço.
né, o extravio da bagagem. Qualquer dano, quebrou, faltou alguma coisa, perdeu, isso é considerado no prazo de 7 dias pela ANAC, que é a agência que regula o serviço. E em caso de extravio total, esse prazo passa para 15 dias, tanto no balcão da companhia aérea, como é importante fazer perante a própria ANAC, onde existem escritórios ou nos próprios aeroportos ou escritórios regionais nas grandes cidades, e o documento mais importante é o comprovante de despacho da bagagem, que é a comprovação da relação contratual do serviço de transporte. Juiz, qual é o prazo e documentos exigidos para entrar com o processo na Justiça? Na verdade, a documentação, não é que exista uma documentação necessariamente exigida, mas todo e qualquer documento, toda e qualquer evidência que demonstre a iniciativa que o consumidor tenha adotado para ver o seu prejuízo reparado nas vias administrativas, é importante que seja levado para a via judicial, tais como todas as reclamações que foram registradas, tanto no escritório da ANAC, como no balcão da companhia aérea, como especialmente reclamações que tenham sido registradas junto a órgãos de defesa do consumidor, porque todos eles demonstram a boa-fé do passageiro em buscar a resolução na via consensual. E na medida em que o passageiro buscou, por mais de uma vez e por mais de uma via diferente, a reparação desse prejuízo, a correção desse vício de produto ou vício de serviço e não obteve êxito, isso já vai credenciando o passageiro a reivindicar também a indenização por dano moral. A gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouco continua falando sobre extravio de bagagem. O telefone geral do Fórum Clóvis Bevilacqua é 85-3492-8000. O Judiciário em Evidência está de volta. Estamos falando sobre extravio de bagagem. Os nossos entrevistados são o juiz Magno Gomes de Oliveira, da 4ª Turma Recursal do Fórum Professor Dolo Barreira, e George Valentim, coordenador especial de defesa do consumidor da Prefeitura de Fortaleza. Juiz, o passageiro deve buscar resolver a situação com a empresa antes de recorrer à justiça? Sem dúvida, porque na medida em que ele busca a resolução na via administrativa, ele está economizando embaraços, dificuldades, dissabores naturais a ele. E mesmo que ele não consiga êxito na resolução do seu problema na via administrativa, ele, nesta busca de resolver administrativamente, ele já está angariando meios de prova que lhe serão muito úteis na eventual propositura da demanda judicial em busca desta reparação. George, as empresas podem ser multadas quando não resolvem a situação? Sim, desde que seja alegado a justificativa do consumidor, as empresas podem ser multadas sim, com base no Código de Defesa do Consumidor, em valores que variam de 600 até 9 milhões de reais. É uma comissão de processo administrativo e julgamento no âmbito do próprio PROCON Fortaleza, que vai analisar a extensão do dano ao Código de Defesa do Consumidor, o porte econômico da empresa, valorar essas questões e aplicar uma multa cuja dosimetria pode ir de 600 até 9 milhões de reais. Juiz, muitas vezes, além dos objetos, as pessoas perdem coisas de valores sentimentais, como fotos das viagens em família e relatórios de trabalho. Como o juiz calcula o valor desses danos? Na verdade, não existe legislação para tabelar o dano moral, né? Para tabelar o sentimento íntimo de perda. Então, naturalmente, se deve levar em consideração um conjunto de fatores. E deve-se buscar a equidistância para nem se penalizar excessivamente o prestador de serviço diante de um consumidor que tem uma suscetibilidade exagerada e, ao mesmo tempo, também não se deve minimizar completamente aquela perda como se tratasse de uma insignificância, né? De modo que o padrão que se deve ter, primeiro, é a comprovação se houve ou não aquele fato danoso. E, segundo, tentar equiparar este fato danoso dentro de uma situação mediana, de uma situação de previsibilidade. Isso quer dizer o quê?
que se eu tenho determinados objetos, ou fotografias, ou documentos que me são extremamente importantes, eu devo ter a cautela de conduzi-los comigo na bagagem de mão. Se eventualmente eu fui impedido pela natureza do objeto ou pelas condições físicas do objeto, pelo volume, pelo peso, eu devo procurar me resguardar com meios de prova de que efetivamente a minha bagagem tem aquele conteúdo e que aquele conteúdo, caso extraviado, possa servir para que eu reivindique a reparação. Pode fazer, de repente, uma descrição do que tem na bagagem? Pode. Inclusive, existe a possibilidade legal de que a bagagem seja despachada com declaração de conteúdo. Ainda que a companhia aérea possa cobrar determinada tarifa pelo conteúdo da bagagem, pelo valor excessivo das mercadorias que estão sendo transportadas ali, mas isso, de qualquer forma, permite uma reparação, uma eventual reparação, se necessária for, mais fidedigna, mais próxima da realidade, para evitar locupletamento de parte a parte. Isso aí serviria tanto para resguardar o passageiro, o consumidor, como para resguardar também a situação do transportador. George, qual o prazo para a empresa ressarcir o consumidor? A bagagem é considerada extraviada num prazo máximo de até 30 dias. Se até 30 dias a bagagem extraviada não for devolvida no endereço informado pelo passageiro, pelo consumidor, ela acabou esse prazo, que é o prazo que a ANAC estabelece. A partir de então, a empresa, a companhia aérea, já entra na obrigação de indenizar o consumidor. Juiz, os gastos que a pessoa tem para comprar roupas e malas, por exemplo, geram dano material? Sem dúvida. Todo gasto extraordinário que o passageiro foi obrigado a fazer e só foi obrigado a fazer em função do vício na prestação do serviço, ele pode e deve contabilizar para fins de buscar o ressarcimento, a reparação por aquilo. Isso principalmente ocorre em uma viagem de ida, quando você tem a bagagem extraviada na ida. Exatamente, né? Especialmente na ida, onde você está fora do seu domicílio, quer dizer, você está desprovido de vestimentas mínimas ou, eventualmente, se você tem algum compromisso social que lhe exigiria uma vestimenta compatível, um congresso. Então, despesas extraordinárias que o passageiro foi obrigado a fazer em função do extravio da sua bagagem podem perfeitamente ser contabilizadas como dano material. Juiz, a empresa tem a obrigação de investir em segurança para evitar prejuízos aos clientes? Eu diria que não só obrigação legal, como toda e qualquer empresa, como prestadora de serviço, se ela tiver gestores que tenham bom senso, eles vão verificar que é sempre muito mais barato prevenir o dano do que reparar o prejuízo. Quer dizer, o custo para a instalação de equipamentos de segurança, o custo para treinamento dos prepostos da empresa, especialmente aqueles que lidam com a bagagem, acaba sendo muito inferior ao impacto financeiro que a empresa pode suportar, não apenas com eventuais indenizações que ela tenha que prestar, como principalmente, como destacou o Jorge, com os efeitos da publicidade negativa que ela acaba suportando. Existem hoje diversos sites que mencionam em que consumidores que foram prejudicados, que tiveram seus direitos violados, eles acabam registrando reclamações e isso serve como um termômetro bastante interessante para outros consumidores. Na medida em que a empresa se notabiliza negativamente por dar um tratamento negligente ao seu tomador de serviço, ao seu cliente, ela acaba perdendo clientela, ela perde em lucratividade e, em casos extremos, ela pode até acabar saindo do mercado por incapacidade de prestar aquele serviço com um padrão mínimo de qualidade. Sem contar, além desses sites oficiais, existem ainda as redes sociais também, que são muito utilizadas hoje em dia, né, pelos consumidores. Com certeza. George, como a pessoa pode entrar em contato com o PROCON da Prefeitura de Fortaleza? São 3 formas, Pamela. Ou diretamente no nosso endereço, na rua Major Facundo, 869, no centro de Fortaleza, através do nosso telefone gratuito, que é um telefone utilizado pelos PROCONs do Brasil, que é o telefone 151, ou através do site da Prefeitura de Fortaleza, no link do PROCON, que pode fazer a denúncia virtual. Qualquer uma das 3 alternativas, a gente abre a reclamação e busca atender aquela solicitação do consumidor. Juiz, a ação judicial pode ser ingressada também nos juizados especiais?
Sem dúvida, contanto que o pedido do consumidor, da parte que foi prejudicada, não ultrapasse o teto de até 40 salários mínimos. Na verdade, a Lei 9.099 permite que o consumidor formule a sua reclamação pessoalmente, sem a necessidade de intervenção de advogado, desde que esse valor seja de até 20 salários mínimos. Sendo o valor superior a 20 e chegando até 40 salários mínimos, ainda assim a ação pode tramitar perante os juizados especiais. Caso o valor da pretensão indenizatória seja superior a 40 salários mínimos, a ação deve ser proposta perante a Justiça Comum, perante uma vara civil, por exemplo, da comarca. Obrigada pela presença. O Judiciário em Evidência fica por aqui. O nosso site é tjce.jus.br. O Twitter é @tjce Notícias. E o Facebook é TJCE Oficial. Até o próximo programa.